Você é humilde? Infelizmente, os homens não querem ser humildes. Os homens têm sido arrogantes, orgulhosos, soberbos para com o seu próximo. Então, a humildade é essencial para todos nós, não somente para cristãos, mas para todos, pois Deus se agrada da pessoa humilde, mas Deus rejeita a soberba, a arrogância e o orgulho. Mas, a princípio, o que seria a humildade? A humildade é um sentimento pelo qual a pessoa tem uma visão transparente, uma visão panorâmica diante do seu próximo. É uma pessoa que não se sente melhor e maior do que ninguém. Ela tem uma visão bem clara das coisas ao qual ela vê e as pessoas ao qual ela convive. Então, a pessoa que se abre está disposta a descer, a se humilhar. Ela não tende a revidar caso ela seja atacada por uma pessoa arrogante. Ela se humilha, pois ela sabe que ela não se sente maior e nem melhor do que aquela pessoa. No caso ela venha se humilhar, ela não se sente ferida, pois ela tem uma autoestima. Nada consegue abater uma pessoa humilde, pois ela não se sente melhor, nem inferior do que a ninguém. Então, através da humildade, a pessoa tem um bom convívio para com o seu próximo. Ela convive bem com todas. Por quê? Porque ela não se acha melhor, nem inferior, nem inferior do que o seu próximo. Então, a pessoa humilde é uma pessoa que tem facilidade para reconhecer as suas falhas, os seus erros. Ela admite quando errou, quando falhou. E ela está disposta a aprender. E ela admite que não pode, que não consegue algo em sua vida, a não ser que alguém venha ajudá-la. Então, a pessoa humilde é uma pessoa que tem uma visão transparente. Ela vê todos de igual modo. Ela não coloca alguém acima das demais pessoas. Ela coloca todos num patamar ao qual ela tem uma visão reta diante do seu próximo. Então ela coloca todas as pessoas na régua. Ninguém é maior ou menor para ela, para a pessoa humilde. Então ela tem uma visão, tem uma facilidade muito grande de lidar com o seu próximo. Então, a pessoa que tem facilidade para perdoar e também para pedir ajuda. Caso ela venha necessitar de algo em sua vida, ela pede. Se for necessário, ela irá se humilhar, ou seja, ela irá descer, se rebaixar diante do seu próximo, pois isso é do caráter da pessoa humilde. Então, nós iremos ver agora o que é humildade na prática. Como é uma pessoa humilde. O que ela faz, como ela age, como ela se comporta. Amém? Então, vocês abram a palavra de Deus na Epístola de Paulo, apóstolo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6 em diante. Olha só a humildade na prática. Diz assim: que,
sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Então isso é humildade. Olha só, você, nós homens, pessoas, almas, todos nós estávamos condenados a passar toda a eternidade lá no inferno, no Hades. Mas o amor de Deus entrou em ação, a sua misericórdia, a sua graça, e seu Filho, que também é Deus, tem a essência divina. Um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quanto ao seu ser ou sua essência, Deus é um. Mas quanto à personalidade de pessoas, Deus é três. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então Jesus não deixou de ser Deus. Ele se esvaziou de sua glória. E desceu como homem, carne, e habitou entre nós. Ele desceu da glória para este mundo terrível, nojento, imundo pelos pecados carnais. Se fez como nós, exceto pelo pecado, Jesus era como nós. Fora o pecado, era como nós. Então ele sofreu, ele foi blasfemado, ele foi açoitado, ferido, machucado, rejeitado, pisado pelos homens pecaminosos. E ele morreu na cruz como criminoso. Ele não desferiu palavras ofensivas para os homens, para aqueles que o colocaram naquela cruz. Ele não amaldiçoou aqueles que feriram, que colocaram na cruz. Ele não xingou Judas Iscariote, o traidor, o discípulo traidor. Naquela cruz sangrando, sofrendo naquela cruz, sofrendo, rejeitado, humilhado, pisado. Na cruz, Jesus olhou para o alto e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha só, isso é humildade. Não existe maior humildade como essa. Descer, se colocar abaixo de todos, sofrer e não revidar, não desferir palavras ofensivas, não agredir fisicamente. Então você deve ser humilde. Deixa as pessoas xingarem você, humilhar você, não revide, não brigue, não entre em contenda, não discuta, não amaldiçoe seu próximo. Ore por ele, abençoe ele em nome de Jesus, perdoa ele, ajude ele, coloque nas mãos de Deus. Isso é humildade.
Mas a pessoa arrogante é vingativa. Ela quer dar o troco. Ela quer machucar. Ela quer ferir. Não é de Deus. A arrogância, a humildade é de Deus. Provém de Deus. E Deus se agrada da pessoa humilde. Mas Deus rejeita arrogância, orgulho e soberba. Então nós devemos ser humildes. Admito que errou, que falhou, que pecou, que tropeçou, que é miserável, pecador, pequenino e ignorante diante de Deus, do seu próximo também. O próprio Deus irá exaltar você, assim como ele fez com o Filho, Jesus Cristo. Então não queira ser exaltado, seja humilde. Se necessário, se humilhe de coração, mas não queira vingança contra o seu próximo, pois o meu, o inimigo dos homens, chama-se Satanás. O diabo, o adversário, o caluniador, o acusador, o enganador é o diabo Satanás. Ele é o seu inimigo, não são homens. Perdoe, 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 pois isso faz parte, está intrínseco no coração da pessoa humilde. Então perdoe e libere perdão. No momento certo, Deus irá exaltar você. Amém? Então não procure glória, não procure aplausos, não procure adoração. Seja humilde hoje e sempre. Amém? Mas caso você não queira ser humilde, vamos ver o que Deus pensa acerca disso. Da pessoa arrogante e da pessoa humilde. O que Deus pensa, não sou eu. Deus pensa da arrogância e da pessoa humilde, da humildade. Então, Epístola, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim. Tiago 4, 6 diz assim. Antes, ele dá maior graça. Ele quem? Deus, Jesus. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? É Deus. Então Deus lhe abençoa, ele perdoa, ele aceita, ele presenteia a pessoa humilde. Por quê? Porque a pessoa humilde pede perdão para Deus, admite que é miserável, pecador e ignorante diante de seus próprios olhos e que precisa continuamente de Deus. Pede ajuda a Deus, assim sendo também para com seu próximo. Então a pessoa humilde admite, eu errei, eu falei, me perdoa, Senhor. Ela pede perdão ao seu próximo também. Se precisar de ajuda, ela pede ajuda também. Ela pede socorro. Mas a pessoa soberba, arrogante e orgulhosa, não. Elas não se humilham, não pedem ajuda, não pedem perdão. Elas confiam em sua inteligência,
em sua força física. Elas dizem, eu sou, eu posso, eu consigo. Então essas pessoas confiam em si mesmas, não pedem perdão facilmente. Então são pessoas, são sentimentos negativos que fazem parte dessas pessoas e impedem que elas venham ser humildes. Então são pessoas carentes de humildade. Então, caso você queira ter salvação, receber perdão, graças e bênçãos de Deus, você deve ser humilde, porque Deus resiste, ou seja, resiste a Ele. Não quero, não aceito, não suporto, para longe de mim. Não, você não quer ser humilde, você não pede perdão, não pede ajuda, não reconhece os seus erros. Então eu não quero. Deus diz assim. Amém? Então nós devemos ser humildes. Pratique a humildade. Peçam ajuda. Peçam perdão. Não façam acepção de pessoas. Ame e ajudem todas por igual. Coloquem todas em sua visão na régua. Não queira colocar uma maior e uma inferior diante dos olhos. Todos devem ser assim. Já a pessoa soberba, arrogante e orgulhosa, elas colocam alguns acima. Não mais do que ela, mas acima das outras que são humildes. Deus não se agrada disso. Então, Deus se agrada quando uma pessoa coloca todas no mesmo patamar. De igual modo, tem uma visão ampla, panorâmica para com todos. Amam todas, ajudam todas e pede perdão para todos, caso seja necessário. Então você que é arrogante, orgulhoso e soberbo, seja humilde, pois Deus resiste. Então, sejam humildes, perdoe, peçam ajuda, reconheçam os seus erros. Não queira ser maior, melhor, superior do que os outros que estão ao seu redor. Seja humilde, seja pequeno, diz ao próximo. Seja pequeno, não queira ser grande. Grandeza é um sentimento da pessoa arrogante, soberba e orgulhosa. Seja humilde, se humilhe. Deus irá exaltar você, mas não queira se exaltar pelos seus próprios méritos. Deixe que Deus exalte você. Então pratique a humildade. A humildade provém de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.